Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Águida Silva e eu tô aqui hoje com mais um vídeo de estudo. E esse vídeo ele vai falar um pouquinho sobre o livro de Daniel. É uma visão que a gente vai ter geral assim sobre o livro, para a gente poder estar um pouquinho mais inteirado quando for ler esse livro lá na Bíblia. Então, para poder começar esse vídeo, eu dividi o ensino aqui em 3 partes. Nós vamos falar um pouquinho sobre as características gerais do livro, vamos falar sobre o contexto histórico-cultural de Daniel e vamos falar sobre o profeta Daniel em si. Então, começando pelas características desse livro. Esse livro, tanto cristãos quanto judeus, eles historicamente têm aceitado como o livro de Daniel. Mas os eruditos modernos, eles atribuem que a escrita desse livro foi na época dos Macabeus, então seria em torno de 165 a.C. Aqui tem uma questão sobre 12 ou 14 capítulos. Como assim? Porque na verdade o livro de Daniel ele está presente tanto na Bíblia católica quanto na Bíblia protestante. E a gente sabe que depois da Reforma, a Bíblia, ela sofreu o cânon católico, foram extraídos 7 livros desse cânon, que os protestantes consideraram como livros que seriam históricos, não inspirados por Deus. E nessa retirada, não só foram retirados esses 7 livros, mas também 2 capítulos do livro de Daniel. Então, se a gente pegar a Bíblia católica, a gente vai ver que o livro de Daniel ele tem 14 capítulos. E assim também como no livro de Esther. No livro de Esther, na Bíblia católica, ele vai até o capítulo 16. Então, essa é uma diferença que tem do cânon bíblico católico para o do protestante. A língua em que foi escrita. O livro de Daniel ele foi escrito em parte hebraico e parte aramaico. Então, o que acontece? O aramaico, ele era a língua universal da época. Até a chegada do grego, era a língua que eles usavam comercialmente. E aqui a gente pode também notar a diferença na classificação do livro de Daniel na Bíblia hebraica e na Bíblia cristã. Por quê? Na nossa Bíblia, a Bíblia cristã, a gente divide tradicionalmente os livros e nós colocamos o profeta Daniel no livro dos profetas maiores. A gente coloca o livro de Daniel como um livro profético, devido à importância escatológica que ele tem, porque se a gente for ver, o livro de Daniel, ele lá, mais para o final, ele vai ter várias visões proféticas. Mas na Bíblia hebraica, os judeus eles agruparam o livro de Daniel nos escritos históricos. Por quê? Porque a gente vai ver também que grande parte do livro de Daniel ele vai contar a história, um contexto histórico, parte do grupo dos escritos históricos devido ao teor histórico do livro. Essa característica do livro de Daniel ela é marcante. Por quê? Porque Daniel ele vai viver desde o ano 605 até aproximadamente 535. Então, Daniel ele vai viver períodos importantes na história na antiguidade. Então, esses processos históricos que aconteceram, a mudança de um império para outro império, o Império Babilônico para o Império Persa, Daniel ele vai estar presente nesse período. Então, ele é um livro que tem essa característica de contar um pouco desse processo histórico. Então, falando um pouco ainda do livro em si, o esboço do livro. Se a gente fosse dividir os capítulos em partes, como a gente poderia dividir? A gente ia perceber que do capítulo 1 ao 6, a gente vai ver que são várias experiências babilônicas de Daniel, os amigos de Daniel, o contexto em que foi ocorrido esse exílio. Então, a gente vai ver essas experiências no capítulo 1 ao 6. No capítulo 7 ao 8, a gente vai ver as visões dos 4 impérios e um 5º império, essa visão importante. E no capítulo 9 ao 12, a gente vai começar a ver visões sobre o povo e a cidade de Daniel. Então, a gente pode dividir o livro nessas 3 partes. E
E aí a gente entra no segundo bloco desse vídeo, que é o contexto histórico-cultural. Então, o que acontece? Daniel, ele viveu várias transições nesse período da humanidade que a gente chama de antiguidade. Então, normalmente, esses períodos eles eram divididos por impérios, né? Então, Daniel, ele viveu durante esses impérios, o Império Babilônico, o Império Persa. Então, ele viveu parte do exílio judaico, lá no início do exílio, ele já vivenciou esse exílio. Então, ele viveu o exílio, ele viveu o Império Babilônico, ele viveu o Império Persa. Então, o que acontece? Daniel, ele viveu por períodos violentos de guerra, por períodos de transição de governo, mas a gente vai ver que ainda assim, ainda que na turbulência desses processos, Daniel sobreviveu a todos esses períodos, né? Ele absorveu todos esses processos e sobreviveu a todos esses períodos. Então, esse primeiro período, né, para a gente ter uma noção na história, né, o exílio ele começou lá por volta do ano 605. Então, teve as 3 invasões babilônicas até chegar na destruição de Jerusalém. Então, Daniel ele é levado logo aqui no início, né, ele vai para a Babilônia e ele vai viver esse exílio na Babilônia. E ele vai também estar presente quando começa o Império Persa, que é o império que vai derrubar o Império Babilônico. Então, aqui para a gente ter uma noção no mapa, né, o Império Neobabilônico, né, o que acontece? Já havia existido um Império Babilônico anterior a esse. Como na antiguidade eles dividiam os períodos pelos impérios, né, e já havia tido um período de Império Babilônico, aqui a gente vai chamar do Império Neobabilônico. Por quê? Porque é um outro império que veio depois e foi superior a esse império. Então, se a gente olhar aqui, né, o Império Babilônico, a gente vai ver que ele foi um grande império, né? Nabucodonosor, que foi um grande imperador desse período, só ele reinou por um período de 44 anos. Então, do império que durou aproximadamente 70 anos, durante 44 anos esteve sob o domínio de Nabucodonosor. E a gente vai ver que ele conseguiu pegar a parte oriental aqui do Egito, né? Ele dominou toda a Palestina, ele dominou a Síria, ele dominou grande parte aqui desse período, desse mapa, sendo que apesar de ele ter sido um grande império, o Império Babilônico, o império que veio depois dele, que foi o Império Persa, foi um império muito maior. Se a gente for olhar no mapa, dá para a gente ver a extensão desse império, do Império Persa. Então, o que acontece? Eles vão dominar todo o Império Babilônico e, além do Império Babilônico, eles vão se expandir até a região da Média. Então, eles vão se expandir mais ainda. E a gente vai ver que esse império, o Império Persa, por ser um império muito vasto, ele exigia uma administração superior. E a gente vai ver que essa difícil administração, ela foi dividida de uma maneira muito inteligente, né? Eles dividiram todo esse império, né, em 122 sartaprias. O que é isso? Seriam as províncias. Eles pegaram as províncias babilônicas e eles aperfeiçoaram a forma de governo que a Babilônia já exercia, né? E essa forma de governo era uma forma de governo trina. Se a gente for observar, o Império Persa, ele permitia que tivesse um sacerdote que fosse do próprio povo na administração da província. Então, dessa maneira, ele resguardava a religião do povo. Ele permitia que o governador fosse alguém do próprio povo. Então, ele resguardava a cultura daquela região. E a parte da segurança é a parte que ele colocava um general persa.
Então esse general ele mantinha o domínio, e essa forma de administrar permitia que a paz fosse estabelecida, né, que se mantivesse a paz e que esse domínio ele se estendesse. Então a gente vê isso claramente com Neemias, né? A gente vê quando Ciro emite uma série de decretos, e nesses decretos ele estabelece Neemias como governador, ele estabelece Esdras como sacerdote. Então a gente vê essa forma de governo, e essa forma de governo foi o que possibilitou, né, o grande avanço desse império, e esse império ter se mantido. E aí a gente agora começa a falar efetivamente sobre Daniel. A gente vai ver Daniel sob 4 perspectivas. A gente vai olhar para ele sobre 4 perspectivas. Antes aqui tem um versículo, que é o versículo de Daniel 5, 11, 12, que ele vai falar sobre Daniel, como Daniel era visto diante das outras pessoas. Então, aqui ele fala, na época do teu predecessor, verificou-se que ele tinha percepção, inteligência e sabedoria como a dos deuses. Lá embaixo, no outro versículo, verificou-se que esse homem, Daniel, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretações e resolver enigmas e mistérios. Então, Daniel, ele era... Deixa eu voltar. Então, Daniel, ele era alguém que tinha uma inteligência muito elevada, né? Ele era alguém que tinha uma inteligência humana muito grande, e ele tinha, além dessa inteligência dele, que era bem desenvolvida, ele tinha uma sabedoria de Deus, né? Então ele tinha uma luz que simbolizava a revelação que ele tinha da parte de Deus. E a gente vai ver que isso tudo, né, esses dons específicos do Espírito Santo que Daniel tinha, a gente vai ver que tudo isso era consequência de uma vida de oração, de uma vida de consagração, de uma entrega que Daniel tinha a Deus, e por isso ele recebia essa sabedoria do alto, que fala lá em Tiago, né? Então aqui a gente vai ver 4 perspectivas de Daniel. A gente vai ver o amor incondicional, o guerreiro espiritual que ele era, o homem de fé e a personalidade de disciplina e determinação. Então vamos lá para o amor incondicional. Se a gente for olhar o amor na Bíblia, a gente vai ver que tem 3 tipos, né? O amor ágape, que é aquele amor sacrificial, aquele amor incondicional, aquele amor mais espiritual. A gente vai ver que tem um amor filéu, que vem de filo, que é de amizade, que é um amor mais fraternal, um amor de amigo. E a gente vai ver que tem o amor eros, que é um amor mais instintivo, o amor humano, o amor sexual. Então tem esses 3 tipos de amor, e a gente vai ver que o amor que Daniel tinha por Deus era um amor incondicional, né? A gente vai ver que lá em Daniel 6, né, quando ele ora, quando ele é pego orando, ainda que tenha sido emitido um decreto contra aquela reverência e adoração a Deus, ele continua orando. Então a gente vai ver que ele não se preocupa em deixar de agradar a Deus para agradar os homens. Então a gente vai ver que ele é um amor sacrificial, um amor que ele coloca acima de todas as coisas, né? Então o amor de Daniel era um amor sacrificial, era um amor ágape, um amor que estava acima da lei humana, acima da condição de obedecer até a lei humana, para deixar de adorar, de orar como ele orava 3 vezes ao Deus que ele amava. E a gente vai ver esse amor, inclusive, na intercessão. A gente vai ver que Daniel é um intercessor do povo dele, né? E se ele não tivesse esse amor, ele não poderia ser intercessor, né? Esse amor de se colocar no lugar do outro. Quando a gente vê lá em Daniel 9, ele orando pelo povo, ele dizendo, Senhor, nossos pais têm pecado, nosso povo tem pecado, mas já se passaram
70 anos, já está na hora da gente voltar. Então a gente vê Daniel intercedendo pelo povo, confessando os pecados do povo. Daniel, esse posicionamento de Daniel, né, perante Deus, de intercessão pelo povo, foi o que desencadeou uma série de eventos que aconteceram depois na volta do povo, né? A gente vai ver que o amor de Daniel é um amor reverente, é um amor incondicional, é um amor, ele tem um temor a Deus, ele estabelece um propósito de não se contaminar com as coisas do povo, não se contaminar com as iguarias do rei. Então ele tem um temor a Deus, ele tinha disciplina de orar e ele parava a agenda dele para cumprir aquele horário que ele tinha para aquela oração. E a gente vai ver que foi graças a esse amor que ele desenvolveu um relacionamento com Deus. A gente vai ver que essa reverência, que o colocar Deus acima de tudo, provocou com que ele tivesse um relacionamento genuíno com Deus, uma relação de autoridade, de amor, de reverência, de confiança. A gente vai ver que Daniel era um guerreiro espiritual, né? Aqui tem belicosidade. Belicosidade é a disposição para guerrear. Se a gente for pensar em Daniel humanamente, ele era pacífico, porque se ele não fosse pacífico, ele não teria sobrevivido a essas transições, ele teria se envolvido com a guerra, se envolvido com as lutas. Mas se a gente for falar espiritualmente, Daniel espiritualmente era extremamente belicoso, ou seja, ele tinha disposição para orar, ele tinha disposição para jejuar, ele tinha disposição para se posicionar, para orar pelo povo, para jejuar pelo povo, para se consagrar. Então ele era extremamente belicoso, né? E devido a isso, né, que por ele ser pacífico humanamente, mas belicoso espiritualmente, é que ele conseguiu viver tantos anos, que para aquela época viveu uns 80 anos, que foi a média que ele viveu, passando por períodos tão difíceis na história. Era algo muito difícil de acontecer, e aconteceu com Daniel. A gente vai ver disciplina e posicionamento na oração, né? Ele orava 3 vezes ao dia, todos os dias. Daniel, ele foi colocado em posições importantes de governo, tanto na Babilônia quanto no período do Império Persa. Então a gente vê que Daniel, ele era um homem de afazeres, mas ele parava a agenda dele para cumprir o tempo que ele tinha de oração. Ele jejuava, ele tinha disciplina, o jejum dele era constante, era um jejum de entrega, de realmente consagração. E a gente vai ver que esse posicionamento de Daniel, esse relacionamento construído com base na oração, no jejum, na consagração, foi o que gerou da parte de Deus essas visões profundas, um relacionamento profundo que gerou revelações profundas, né? E a gente vai ver que foram passos de fé e maturidade. Então Daniel, quando ele chega no exílio, ele ainda era jovem. Então foi para a Babilônia e ele continuou com aqueles passos de fé. E a gente vai ver que as visões mesmo, as revelações mesmo que Daniel começou a receber, as maiores visões, ele já tinha 50 anos de idade. Então, aquele processo de entrega, ele foi se adquirindo ao longo do tempo, ele foi dando passos de fé. E à medida que ele mais se entregava, mais um relacionamento de profundidade ele tinha com Deus, e visões mais profundas e revelações mais profundas ele tinha da parte de Deus. Então foram passos de fé, foi um esvaziamento para que ele pudesse ter aquele dom, para não tomar aquele dom para si, para não colocar aquele dom para si, né? Então isso foi um processo. E a gente vê que ele se submete ao tempo de Deus, né? A gente vai ver que esses dons dele, né, esse dom de visão, ele não foi num piscar de olhos, né? Ele desde jovem, ele já resolveu
firmemente não se contaminar. Ele já resolveu continuar em consagração desde jovem, e ele começou a receber as revelações profundas da parte de Deus já com 50 anos. Então não foi algo num piscar de olhos, mas foi uma vida que foi construída, um relacionamento que foi construído e foi gerando esses dons de Daniel. E a gente vai ver a terceira perspectiva de Daniel, é Daniel como um homem de fé. Lá em Hebreus 11:1 diz que a fé é a convicção das coisas, a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Daniel tinha convicção. A gente vai ver lá em Daniel 1, não sei se eu botei aqui, botei. Lá em Daniel 1, ele decidiu não se tornar impuro com a comida. E o chefe dos eunucos ficou preocupado de ele padecer, de ele não ficar saudável, ou forte, ou inteligente o bastante. Mas Daniel tinha convicção. Daniel diz: não, vamos fazer uma experiência, você pode me dar, porque nós vamos ser os mais saudáveis. Então Daniel tinha convicção daquilo, ele tinha convicção, ele tinha fé em Deus. A gente vai ver que no grego essa palavra convicção vem de escritura. O que é escritura? É uma garantia. Então, às vezes, você pode até ter posse de algum terreno, posse de alguma coisa, mas se você não tem uma escritura, você não tem a garantia de que aquilo é seu. Então, essa convicção aí, é essa convicção de ter garantido, ele sabia. Lá em Daniel 2, né, quando ele é proposto que ele revele, ele fala: eu vou orar e vou trazer a resposta. Ele tinha convicção de que ele ia receber a revelação da parte de Deus. A gente vai ver lá em Daniel 3 como que Daniel, ele tem certeza de que Deus vai salvar. A gente vê isso em Daniel 5, a gente vê isso em Daniel 6. Então ele tinha essa convicção, e essa convicção era gerada a partir do conhecimento, né? Um relacionamento, ele é construindo a base do que se você conhece, né? Do amor que é construído. Daniel tinha um relacionamento com Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele tinha um conhecimento, era latente o desejo de Daniel por conhecer as coisas de Deus. E naquela época não era igual hoje, que nós temos a Bíblia nas nossas mãos, ao alcance das nossas mãos, para conhecer e procurar de Deus a hora que a gente quiser. Imagina naquela época, para Daniel conseguir os escritos, para conseguir os livros sagrados. Então Daniel tinha isso latente, o desejo pelo conhecimento de Deus, pelas coisas de Deus. A gente vê a oração é constante na vida de Daniel. A gente vê o relacionamento dele com Deus sendo construído à base da oração. E a gente vê revelação, né? Esse relacionamento que foi construindo gerou fé, gerou convicção, foi um amor construído, e através desse relacionamento construído, mais próximo que ele estava cada vez mais de Deus, Deus ia revelando coisas mais profundas devido a esse relacionamento mais profundo que ele ia adquirindo. E por último, né, a última perspectiva de Daniel que a gente vai ter é a perspectiva da disciplina e determinação. Daniel era um homem focado, era um homem determinado. A gente vai ver que Daniel, ele teve um relacionamento com Deus construído a partir não só de discurso, mas de prática, de atitudes, né? Ele se posicionava, ele deixava claro a fé dele, ele deixava claro que ele estava disposto a abrir mão das coisas pelo amor que ele tinha a Deus. Então Daniel, ele tinha prática que era o que? Disposição para orar, disposição para jejuar. Ele tinha disciplina de cumprir isso, né? Ele tinha foco, ele tinha determinação. Apesar da agenda que ele tinha, ele parava a agenda dele para cumprir aquilo que ele tinha estabelecido que era prioridade para a vida dele, que era o relacionamento com Deus. A gente vai ver que inclusive as visões que ele teve mais profundas, ele estava à beira do rio, ou seja,
Ele além desse tempo de oração, ele quando ele precisava, ele buscava um isolamento. Para essa busca, a gente vê que essas visões mais profundas e revelações mais profundas, ele estava numa busca, num isolamento, né? Numa busca por Deus. A gente vai ver o posicionamento de Daniel. Aqui, ó, em Daniel 1:8 está escrito: resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Então imagina Daniel, ele estava naquele palácio, que era o lugar mais corrompido que existia. Então imagina ele presenciando aquilo diariamente ele presenciando orgias, prostituição, iguarias, bebidas, e ele decidiu firmemente não se contaminar, ele decidiu firmemente se abster dessas coisas. Imagina ele ali envolvido por tudo isso, os desejos, mas ele permanecia inabalável, porque ele decidiu firmemente, ele decidiu não se contaminar. Então a gente vê a vida de santidade que Daniel tinha, né? Daniel, ele fazia jejuns desafiadores. Então ele cada vez se entregava mais, se desafiava mais, se lançava mais nessa vida de consagração. Então a gente aprende muito disso com Daniel. A gente aprende aquilo que está lá em João 17, né? Que eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Daniel decidiu firmemente ter aquela vida de consagração. Daniel decidiu firmemente se posicionar e dizer não para as coisas do mundo. Às vezes a gente dá desculpas: no meu ambiente de trabalho é complicado, na faculdade é complicado. Mas imagina Daniel vivendo ali, naquele meio, diariamente, mas mesmo assim se abstendo, se retirando para orar, se retirando para se consagrar. Então a gente aprende isso com Daniel, né? Essa vida de determinação, essa disciplina de oração, e isso ajudou a ele a construir um relacionamento profundo com Deus.